Olá, aluno, aluna da rede municipal. Estamos aqui, como sempre, para dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, tá? Sou o professor Diego Costa e vamos trabalhar um tópico do oitavo nono ano, que é o quarto ciclo, e da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Vamos trabalhar hoje os interesses e os conflitos geopolíticos, ou seja, os conflitos no mundo, tá? Vamos para as habilidades que serão trabalhadas com vocês. Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, ou seja, no momento atual, com destaque para situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. Analisar transformações territoriais, considerando movimentos de fronteira, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. Vocês perceberam que uma terminologia, né, uma palavra muito recorrente aí é a questão de território e a questão de conflitos. Então deu para perceber que a tônica da nossa aula vai ser com base nessas relações de construção e desconstrução de territórios a partir de relações de poder, relações políticas, que podem estar relacionadas com fatores econômicos, culturais, étnicos, religiosos, e a gente vai exemplificar, né, de forma bem concreta, com alguns exemplos, como esses conflitos eles foram se dando no século XX e foram chegando até o nosso século XXI, caracterizando o que a gente chama de quadro geopolítico mundial. Tá bom? Geopolítica, instrumento da política externa de um país, baseado na valorização do território como forma de exercer hegemonia mundial. Bom, essa é uma concepção clássica, tá? E eu chamo a atenção para dois termos aí, duas expressões: valorização do território e hegemonia mundial. Elas são primordiais para entendermos a concepção clássica. Ora, se essa é uma concepção clássica, significa dizer que a gente tem uma concepção mais recente, mais moderna do termo geopolítica, tá bom? E aí a gente tem a nossa definição atual: ciência que estuda estratégias do Estado para administrar seu território. Olha, perceba que agora a gente está mais falando de valorização do território, estamos falando de administração do território, visando a sobrevivência do seu povo e a sua melhor inserção no plano internacional. Agora a gente não está falando mais de hegemonia mundial, a gente está falando de melhor inserção no plano internacional, né? Vejam bem, a gente está falando agora de uma melhor relação entre países. A gente não está falando mais de hegemonia, não está falando mais de valorização do território, está falando de administração. Administrar o seu território de modo que o seu território, a sua nação, ela se insira no mundo de uma forma mais harmoniosa. Ora, essa é o conceito, esse é o ideal das relações geopolíticas. Só que nem sempre essa inserção ela se dá de forma harmoniosa, não é verdade? E aí entra a questão dos conflitos. Nós vamos trabalhar primeiro analisar de forma teórica esses conflitos, os fatores que muitas vezes levam os países a defender o seu território diante de outros interesses, tá bom? Vamos lá. Conflitos e tensões no mundo. Devido a uma combinação de fatores econômicos, militares, territoriais e religiosos, os países interferem mais ou menos no cenário mundial, né? Olha aqui, quando um país ele interfere no cenário mundial, significa dizer que ele está interferindo além das suas fronteiras, ou seja, ele está interferindo em fronteiras de outros países, ou seja, ele está trabalhando com interesses que são diferentes dos seus interesses, né? E aí que entra a questão dos conflitos, né? E aí quais são os interesses, quais são os fatores que levam a esses conflitos? Fatores econômicos, né? Aí está relacionado com a questão de recursos naturais, melhor localização de portos, aeroportos,
não é verdade? Tem fatores religiosos, étnicos, que nós vamos ver os diferentes fatores que podem levar a conflitos. Vamos dar continuidade aqui. As mudanças na geopolítica global, as mudanças na geopolítica global podem ocorrer por meio de disputas por recursos energéticos ou por territórios, intolerância étnica e religiosa, rivalidade econômica, entre outros fatores. Rivalidade étnico-territoriais. Diferentes etnias desenvolveram sua cultura, suas tradições, sua língua e seu modo de vida, muitas vezes de maneira bastante diversas umas das outras. Tá? Olhem para mim. O que acontece? Cada grupo social ele tem a sua própria cultura e vai desenvolvendo no que diz respeito à sua própria religião, sua forma de falar, sua própria língua, né? Sua forma de se relacionar com o espaço, seus hábitos cotidianos. Isso caracteriza um grupo étnico que, no decorrer do seu desenvolvimento socioeconômico, vai formar o que a gente chama de nação. Né? Isso a gente está falando de uma escala de tempo de séculos. Né? Um grupo sobrevivendo no decorrer de vários séculos vai se desenvolver uma riqueza cultural que vai caracterizar esse grupo étnico que vai formar uma nação. Né? A própria nação brasileira, a nação muçulmana, tem os muçulmanos com seus grupos étnicos, tem um grupo latino, não é verdade? E aí dentro de cada país a gente tem a sua própria nação, né? Sua própria riqueza cultural, não é verdade? A gente tem diversas nações no mundo, tá? Ora, esses grupos vão se desenvolvendo no decorrer do tempo, e esse desenvolvimento ele possibilita a concretização dessas nações, e essas nações elas vão buscar a sua espacialização, e a espacialização dessa nação ela se caracteriza com a formação dos seus próprios territórios. O que acontece? Muitas nações no mundo elas acabam não tendo a sua soberania no seu território, e aí a gente tem os conflitos, né? A gente tem os confrontos, as brigas por territórios, né? Principalmente quando várias nações elas dividem o mesmo território. Então, alguma das nações que dividem o próprio território, elas vão exercer soberania sobre as outras. E aí vem a questão também da questão dos separatismos, que nós vamos discutir mais para frente. No decorrer da história, a intolerância com as diferenças tem sido motivo de diversos conflitos, conforme eu expliquei para vocês. Motivações para os conflitos. Quando um grupo busca independência política e econômica ou pretende instaurar um regime político que está mais afeito à sua condição étnica. Tá? Isso é uma motivação para algum conflito, ou seja, quando um grupo ele quer instaurar um regime político que está mais relacionado com a sua condição, que atualmente não representa a sua condição étnica. Tá bom? A gente tem as discórdias entre seguidores de diferentes crenças, algumas vezes envolvendo questões territoriais, ou seja, quando grupos religiosos não concordam, né, com a maioria que está sendo implementada em determinado território, ele começa a questionar, né, a hegemonia dessas crenças no território. E isso vai proporcionar conflitos. Tá? Vamos ver um exemplo disso aí. No Oriente Médio, um dos principais focos de tensão é a disputa territorial entre os israelenses e os palestinos, que acaba acirrando a rivalidade entre judeus e os palestinos. Tá bom? Vamos lá. Interesses econômicos e recursos naturais. Ora, vejam aqui. Nós temos também que um dos fatores primordiais para os conflitos no mundo são as questões relacionadas aos interesses econômicos e aos recursos naturais. Ora, quando algum país tem um interesse muito grande em uma determinada área, ele começa a questionar a soberania sobre aquele país que tem a posse daquela área, que tem a territorialidade exercida sobre aquele determinado território que possui um determinado recurso natural. E aí começam os conflitos pela posse daquele território, visando a ocupação e a gestão daquele recurso natural. Tá bom? Vamos ver uns exemplos disso aí. Principais causas de conflitos armados entre países na atualidade são os interesses econômicos e os recursos naturais. Esses interesses nas regiões são interesses
nessas regiões que apresentam os recursos naturais e energéticos de grande valor econômico, no contexto da globalização e do capitalismo que vivemos hoje. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos de conflitos por recursos naturais. Nós temos no século XIX a disputa por minas de carvão entre a França e a Alemanha. Nós temos, com o fim da Primeira Guerra Mundial, um conflito que existia entre a Alsácia e a Lorena, que é uma região que fica também entre a França e a Alemanha, né, que começou no século XIX e já veio terminar no fim da Primeira Guerra Mundial. E a gente tem também vários conflitos na Ásia, por conta do Japão exercer um expansionismo em determinadas regiões da Ásia, buscando, né, a posse de determinados territórios que eram estratégicos para a sua economia e seu expansionismo industrial. Bom, o petróleo ele é um grande exemplo de conflitos por recursos naturais. O petróleo continua a ser a principal fonte de energia utilizada no mundo hoje em dia. Ora, vejam bem, hoje o petróleo ele é uma das principais fontes de energia do mundo e uma das principais fontes de recursos naturais para diversos produtos, tá bom? E isso causa vários conflitos por conta dessas áreas, dessas regiões, elas serem estratégicas por serem grandes reservas desse recurso, né? E isso vem agravando vários conflitos nas últimas décadas, né? Exemplos como a Guerra do Golfo em 1991 e a Guerra do Iraque, que ocorreu em 2013 a 2011, tá bom? E a gente tem, né, a expansão territorial como um fator também primordial para esses conflitos. Olhem aqui, presta atenção. Com o fim da Guerra Fria, né, a gente já trabalhou isso nas últimas aulas, a gente tem uma grande, né, uma grande configuração, uma nova configuração, uma grande mudança na configuração geopolítica do mundo, né? E vamos pensar principalmente na questão da União Soviética. A União Soviética ela agregava a Rússia e diversos países no leste europeu. Com o fim da União Soviética, esse Império Soviético ele foi se desagregando e vários países que estavam próximos à Rússia, que faziam parte da União Soviética, foram ganhando a sua independência. E isso promoveu uma grande revolução na configuração geopolítica do leste europeu. Entendeu? Esse fato proporcionou, né, diversos conflitos, porque diversos grupos étnicos reivindicaram a sua soberania sobre determinados territórios. A gente tem o exemplo de Kosovo, a gente tem o exemplo dos países ali da Letônia, Estônia, Lituânia, né? A questão da Croácia, que é um país que veio se desintegrando da Iugoslávia, né? A gente tem recentemente o confronto, que a gente vai explicar já para vocês, que está relacionado com a Ucrânia, que é a questão da Crimeia, entendeu? Então perceba que ali acabou, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um foco de confrontos e conflitos étnicos por conta da soberania territorial, da expansão territorial desses grupos étnicos, visando a sua consolidação no que diz respeito ao seu próprio território. Tá bom? Vamos lá aqui. Os confrontos armados entre países, além de motivados pelo controle de recursos estratégicos, também podem ter como causa a expansão de fronteiras. Exemplo, a anexação da Crimeia pela Rússia, né? Vamos ver. Em 2014, a península da Crimeia se separou da Ucrânia e foi anexada à Rússia, embora sem reconhecimento da comunidade internacional. A separação refletiu a profunda divisão cultural e étnica existente na Ucrânia. A Crimeia tem uma função estratégica para Moscou, pois aí está situada a cidade de Sebastopol, sede da frota russa no Mar Negro. Vamos espacializar melhor essa discussão. Bom, ali na parte amarela é o continente europeu, tá bom? E esse continente europeu, a gente tem a Ucrânia, que é essa região aqui
tá? Que está próximo à Rússia europeia. Essa parte aqui em creme, tá bom? E aí, para a gente dar mais um destaque, aqui a gente tem a Ucrânia e a gente tem a porção da Crimeia, tá? Vejam bem, espacializado, já perceberam onde a Crimeia fica, onde a Ucrânia fica? Vejam bem, prestem atenção. Vou explicar melhor para vocês. A questão desse conflito ele ocorreu da seguinte forma. O governo da Ucrânia ele negou um acordo em 2014, né? Ele negou um acordo onde a União Europeia ela ia comercializar e ia intensificar as relações com a Ucrânia, né? Como o governo da Ucrânia naquele período estava mais ligado com a Rússia, então ele não achou interessante afinar os laços com a União Europeia, né? Isso não foi bem visto pela população. O que foi que a população fez? Como ela já queria se desvencilhar da influência russa, ela começou a reivindicar que o governo ucraniano fosse deposto, para que fosse instaurado um novo acordo, para que a Ucrânia pudesse se afinar com a União Europeia, tá? Isso não foi bem visto pela Rússia. E o governo ucraniano acabou sendo deposto no final de 2014 e início de 2015. Tá? Ponto. Ora, a Rússia, alegando defender os interesses humanitários ali naquela região da Ucrânia, principalmente ali na Crimeia, ela colocou tropas russas ali na Crimeia. Só que por que ela ocupou apenas a Crimeia? Porque a Crimeia ela é um porto estratégico de acesso ao Mar Negro da Rússia. Além do que também é uma região de grande produção de grãos, né? Então a Rússia ocupou militarmente a Crimeia. Isso não foi bem visto pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que até hoje não reconhecem a Crimeia nem como um estado independente da Ucrânia, nem como uma porção do território russo, né? Então a gente percebe uma grande instabilidade política naquela região, tá bom? Essa é apenas uma questão geopolítica para a gente trabalhar. Vamos ver outras questões. A questão de Quebec no Canadá. Tá? O Canadá ele fica acima dos Estados Unidos, ali na América do Norte. E Quebec ela é uma província do Canadá, tá bom? Dito isto, espacializado Canadá, né, Quebec, a província que faz parte do Canadá, vamos entender aqui, venham para cá, prestem atenção. A região do Canadá, ela foi colonizada pelos franceses e pelos ingleses, tá bom? Lá pelo meados do século XVIII, 1760, por aí, houve uma guerra entre Inglaterra e França, e os franceses perderam a soberania sobre aquela região ali da América do Norte, tá? Só que as raízes culturais francesas ficaram bem instauradas lá, tá? E a partir daí que os ingleses perderam a soberania, que os Estados Unidos declararam sua independência, eles focaram a sua hegemonia política naquela região ali da América do Norte, que é o Canadá. Só que ainda encontraram muita resistência por conta das raízes culturais francesas que existiam ali, tá? Ponto. Até hoje, apesar dos estados do Canadá terem sua independência política, eles já estão muito ligados ainda à coroa inglesa. Tanto é que o parlamento canadense ele jura até hoje obediência à coroa inglesa. E essa discordância dessa ligação ainda com a coroa inglesa, ela é muito mais forte ainda em Quebec, no Canadá. Deu para entender isso aí? Tanto que a língua francesa é muito forte nessa província do Canadá, em Quebec. Entendeu? Ponto. O que acontece? Hoje existe, por essas raízes culturais serem muito fortes ali em Quebec e elas serem mais discordantes do restante do Canadá, existe uma proposição e cada vez mais um movimento de separação de Quebec do restante do Canadá, por conta dessa não identidade cultural com o restante do território canadense.
tá? Principalmente pelo restante do território canadense, ainda está muito vinculado à coroa inglesa, tá bom? Vamos para outro exemplo, tá? A questão dos movimentos separatistas da Espanha, que são o movimento basco e o movimento catalão, tá? Espacializado, dito isso, percebam que a Catalunha e a região do País Basco estão próximo à França, mas fazem parte da Espanha. Vamos explicar para vocês aqui, vejam bem. A Catalunha, né, catalão, ela é uma região que ela tem uma identidade, uma história própria, tá? Dito isto, vale ressaltar a questão cultural, né? A Catalunha, ela tem uma identidade cultural e uma história cultural muito diferente do restante da Espanha, né? Principalmente pelo movimento que ocorreu no final do século XIX. Além da questão cultural, a região da Catalunha, ela também é uma região muito rica do ponto de vista econômico, tá? Isso provoca, né, um movimento muito grande de separação do restante da Espanha, tá? Isso está falando da Catalunha, né? Vamos falar do País Basco, né? A região do País Basco, que fica também entre a França e a Espanha, né? A gente está falando de uma região que tem um povo que tem mais de 5.000 anos de história, né? Muito mais antiga que o povo hispânico, né? Ali na Península Ibérica. A gente está falando do País Basco, do povo basco, que resistiu a diversas invasões, tá? Só que hoje, tanto a Catalunha quanto o País Basco, eles sofrem a hegemonia política do povo hispânico, né? Que é o país da Espanha, tá? Bom, essas duas províncias da Espanha lutam pela sua independência política, política e econômica, tá? Então, são movimentos separatistas ali na Península Ibérica e principalmente vale destacar dentro da União Europeia. Ponto 1. Ponto 2. Eles vão conseguir? Dificilmente, porque eles não têm o apoio da União Europeia e principalmente dos Estados Unidos, tá bom? Bom, questão da Síria. Vamos olhar aqui o mapa da Síria, tá? Aqui a gente está falando do Oriente Médio, tá bom? E para a gente visualizar melhor, percebam que a gente tem 4 cores aí, tá? Por que 4 cores nós temos aí na Síria? Porque são 4 movimentos que existem aí, tá? Vou chamar a atenção primeiramente para a cor vermelha, para a cor lilás, desculpa, e para a cor verde. Agora vejam bem. Presta atenção, olhem aqui para mim. Houve um movimento chamado de Primavera Árabe, tá? Que foi um movimento de revolução para deposição de diversos governos autoritários, tanto na África quanto no Oriente Médio, tá bom? E esses movimentos chegaram até a Síria, tá? Onde existe um governo do Bashar al-Assad que já se vem se consolidando por diversas décadas, tá? Então esse movimento foi uma coalizão de forças, tá? Contado com apoio principalmente da Arábia Saudita, tá? E dos Estados Unidos e de alguns países da União Europeia, né? Que se aliaram a grupos rebeldes na Síria para depor o Bashar al-Assad. Ponto 1. Ponto 2. O governo sírio, Bashar al-Assad, ele contou com o apoio da Rússia. E aí a gente tem um confronto de dois grupos, de dois interesses. Um que queria depor o governo que existia naquele momento e um confronto de um grupo que queria se manter, né? Tá. Nesse movimento de confronto desses dois grupos, a gente tem o surgimento de um terceiro grupo a partir do Estado Islâmico, que é um outro grupo muçulmano que vem se consolidando a partir da divisão de grupos que existe entre os sunitas e os xiitas. Os xiitas são representados pelo grupo que está ali no poder, né? E os sunitas vêm tentando depor esse grupo que está lá no poder, representado pelo Bashar al-Assad. Esse grupo sunita, né, é representado pelo Estado Islâmico, tá bom? E aí no mapa a gente tem, vamos olhar aqui de novo aqui no mapa. Esse grupo, ele está se espacializando aqui, ó, pela região de Palmira, que é aquela cor cinza,
que a gente tem bem aí, tá bom? Bom, volta aqui para mim, presta atenção. Além desse confronto, a gente ainda tem outro grupo, que são os curdos, que é um outro grupo muçulmano, tá? Que está buscando a sua independência. E ele está ali entre a Síria e a Turquia. Ele busca a sua independência. Então a gente percebe uma quarta força entrando nesse confronto aí. Tá bom? E aí a Turquia ela acaba entrando nesse conflito porque ela quer defender a sua soberania da parte do território que é ocupado pelos curdos. Entendeu? Então percebam um grande barril de pólvora que existe na Síria. Isso vai refletir no grande grupo de refugiados que sai da Síria. Né? E a gente tem uma outra questão política e geopolítica, que são os refugiados que vão para a Europa, né? E um outro movimento dentro da Europa, que é a xenofobia, que é a aversão a esses diferentes, a esses grupos que vão se refugiar na Europa. Né? E a gente tem diversas práticas preconceituosas com esses grupos de refugiados. Né? Então percebam o contexto geopolítico que a gente tem ali no Oriente Médio e vai se expandindo ali para a Europa. Tá bom? E para a gente finalizar, não menos importante, a gente tem a questão da Palestina. Tá bom? Chama a atenção de vocês, né, para essas cores. A gente vai já trabalhar com vocês o que representa cada cor dessa ali na região da Palestina. Mas presta atenção aqui, vejam aqui rapidinho, presta atenção. A gente tem que aquela região da Palestina, ela foi ocupada pelos judeus, né? E a partir da ocupação do Império Romano ali naquela região, os judeus foram dispersos. Tá? E a partir da dispersão dos judeus, os grupos árabes, muçulmanos, foram ocupando aquela região ali, formada a Palestina. Ponto 1. Na Segunda Guerra Mundial, o grupo que foi um dos grupos mais massacrados foram os judeus, né? Principalmente na Europa. Tá? Ora, depois do fim da Guerra Mundial, a ONU entendeu que os judeus deveriam ter o seu próprio território. Né? Então, traz os judeus ali para a região do Oriente Médio, que era uma colônia inglesa ali até aquele momento. Tá, beleza, foi para lá. Só que lá já estava ocupado pelos palestinos, pelos muçulmanos, pelo grupo de muçulmanos ali que formavam a Palestina. Tá bom? Então, o que acontece? Deram ali a parte da Cisjordânia para os muçulmanos, para os palestinos. E uma parte ali daquele território ficou para os judeus. Né? Só que aquilo ali não houve consenso. Né? E a gente já teve uma primeira guerra. Foi uma guerra da independência. Tá? Vejam bem, olha aqui. No mapa a gente tem ali a região da faixa de Gaza e a faixa da Cisjordânia, que é a região ocupada pelos palestinos, pelos muçulmanos. Tá? A parte laranja é a parte ocupada pelos judeus. Só que ali dentro da Cisjordânia a gente tem diversas áreas que são ocupadas ali pelos judeus. Então isso já causa um grande confronto. Aliado a isso, a faixa de Gaza, ela tem interesse do Egito. E o Egito ele tem um olhar diferenciado. Então a gente já não tem também uma área de estabilidade, a gente tem uma instabilidade ali. Aliado a isso, a gente tem as colinas de Golã, que elas são estratégicas, bem ali onde está em marrom. A gente tem a colina de Golã, que elas são estratégicas para os interesses militares e os interesses no que diz respeito à questão hídrica para os judeus, tá bom? E a gente tem mais uma área de amarelo ali, que também ela é importante para os interesses militares dos judeus. Deu para perceber que a gente tem diversos interesses militares, interesses em recursos naturais e interesses religiosos e étnicos ali naquela região. Aliado a isso, a gente tem a Jerusalém, que está dentro da Cisjordânia, mas que é de fundamental importância religiosa, tanto para os judeus quanto para os muçulmanos e ainda para os cristãos. Né? Então percebam que ali é um grande foco de conflito étnico-territorial. Professor, são só esses conflitos que existem no mundo? Não, existem diversos conflitos ainda no mundo. Ali na questão da África, tá bom? Que vem sofrendo diversos conflitos que são consequências da colonização da Europa ali naquela região da África, tá bom? A gente tem conflitos terroristas, a gente tem conflitos
relacionados com o narcotráfico e a violência na América Central, na América do Sul. Só que esse aqui foi só um breve exemplo de como os conflitos políticos e territoriais ainda se desenham no pós-Guerra Fria, tá bom? Bom, gente, vamos finalizar a nossa aula e esperamos ter um próximo encontro tão produtivo como esse. Um grande abraço e até a próxima.